Bom, eu acho que há diferenças entre a mídia americana e a mídia brasileira no trato dessa questão. A mídia brasileira cobra que o SUS, o Sistema Único de Saúde, funcione e haja mais investimento do governo. E parte grande da mídia americana trata uma proposta, como disse o Renato Lessa, mais modesta do que a nossa em termos de participação do Estado, como se fosse uma revolução socialista. Então há nuances nessa discussão do papel do Estado que derivam das situações diferentes das sociedades. Nos Estados Unidos, além dessa mídia e de parte da sociedade que desde o início tinha uma oposição quase de aversão ao Obama e que foi encontrando uma narrativa com esse discurso radicalizado, há que considerar também que chegou o momento da verdade para o presidente Obama. Não se pode ser profeta e rei ao mesmo tempo, já diz o Antigo Testamento. Quando o povo eleito quis ter rei, e Deus então resolveu atender ao pedido de um rei, comunicou ao profeta Samuel que haveria um rei, mas escolheu Saul, não Samuel. Ou você é profeta ou você é rei. O Obama, como tinha maioria, perdeu com as eleições em Massachusetts, né? Recentemente, depois do falecimento do senador Ted Kennedy, ele achou, durante um ano, e é normal que o político ambicioso queira tudo, que poderia ser profeta e rei. Não é possível, e agora o embate político terá que ser travado olhando para os resultados, para as vitórias do Congresso, utilizar ou não o instrumento da reconciliação, que permite uma votação com 51 senadores ao invés de 60 para tentar passar a reforma de saúde. E é dessa fragilidade, dessa indefinição, que parte da mídia, a mídia mais de centro, se aproveita também para criticar e às vezes ceder ao discurso extremista, né? Marco Margolis é correspondente do Newsweek há 25 anos, é radicado no Brasil, colaborou com jornais no Washington Post, The Los Angeles Times, The Economist, a revista inglesa. Autor de O Último Novo Mundo, A Conquista da Fronteira Amazônica. Em 2003, ganhou o prêmio Maria Muscaba, da Universidade de Colômbia, destinado a jornalistas que fazem a cobertura da América Latina. Marco Margolis, eu queria que você está no Brasil, mas trabalha para uma revista americana e, evidentemente, acompanha esse trabalho da mídia americana que reflui para cá de uma forma um pouco artificial. Então, vamos começar. Como é que você vê a mídia americana com relação a essa onda que surgiu de que Obama, de repente, é vermelho, é socialista, acaba com as liberdades? É um negócio que surpreende. Surpreende em termos, né, o Dines, o Obama, rebobinando um pouco para a campanha, que foi uma sensação internacional. Eu me lembro bem, né, na campanha, depois de eleito, né, Obama foi à Alemanha e lotou a Praça Tiergarten, né, e como ninguém tinha feito desde Kennedy. E era, como o Sérgio diz, era a fase profeta ainda, não poluída pelo poder, pelo trabalho de governar. E isso era, em parte, previsível, né? Porque quem sobe pela mídia também sofre pela mídia. É o bumerangue, né? É o bumerangue. E talvez um pouco de hubris, né? Um pouco de autoconfiança, demasia do Obama, talvez de acreditar no poder da biografia dele, que foi saudada, assim, então, com tanto alarde. Então, quando começa a sujar a mão com o governo, como a tarefa, outra vez que o Sérgio falou, define muito bem, de ser rei, começa a complicar. E você vê a popularidade do Obama despencou justamente entre maio, principalmente em maio e agora, que justamente são o debate sobre a questão da saúde, que mesmo não seja um programa radical, mexe com todo mundo nos Estados Unidos. Todo mundo tem interesse no programa de saúde. Então, gera uma
insegurança, e aí começa a questionar. Então, é a mídia raivosa da direita, sim, que liderando essa banda, mas é todo mundo um pouco inquieto, né? E isso começa a refletir. Sim, mas é isso que eu queria ver com o Sérgio, que não é um homem de mídia, embora venha com frequência aqui nos dar esse prazer aqui e já está olhando as coisas com o olhar de observador da mídia, é que a imprensa brasileira, me parece que ela importou de uma forma um pouco apressada e equivocada essa posição partizã, essa posição extremada de certa imprensa americana, muito ideológica, né, muito à direita, e isso desbalanceia, quer dizer, isso é um factoide. Né? Eu tenho aqui um artigo que saiu num grande jornal brasileiro, de um economista, né, em que ele começa dizendo assim: o avanço do governo Obama sobre as liberdades dos americanos. O avanço do governo Obama sobre as liberdades, não houve avanço sobre as liberdades, parece que ele é um ditador, não tem nada disso, quer dizer, inclusive as medidas que me parece, não é? E você vai me corrigir, Margolles, as medidas que o governo Obama tomou foi em face de uma emergência criada pelo governo anterior, um governo liberalíssimo, não é? Da iniciativa privada absoluta. Quer dizer, então, há aqui um equívoco que eu acho que a mídia brasileira não deveria embarcar. Como é que você vê isso, essa transferência de... Imagine, sinceramente, eu vejo assim, um ou outro articulista que, a partir de uma posição legítima, mas que não é a minha, tem uma visão excessivamente liberal da realidade, liberal no sentido brasileiro, não tem nada a ver com liberal no sentido americano que tem na sociedade norte-americana, faz esse tipo de raciocínio. Mas eu vejo a mídia brasileira bem mais simpática ao Obama hoje do que era, por exemplo, em relação ao Bush, e mesmo refletindo menos essa queda de popularidade do que a mídia norte-americana faz. A discussão do Estado, realmente, na sociedade brasileira, e vamos esperar que isso mude agora, no ano de 2010, e aí sim eu compartilho inteiramente suas preocupações, é que ela tem que ser trazida, sim, para o século XXI. Às vezes ela ainda é travada e aparece na mídia e no debate político com os olhos do século XX. E o Obama foi um dos protagonistas, como procura ser a senadora Marina na última entrevista que deu, de uma forma de abordar o assunto diferente. O que importa não ideológica. Não ideológica, mas ao mesmo tempo precisa. Quer dizer, o que importa não é exatamente o tamanho do Estado. A crise econômica provou que um Estado com musculatura é fundamental. Dines, quando os Estados europeus, norte-americano, japonês, chinês, brasileiro, evitaram que a grande recessão se tornasse uma depressão, isso só foi possível porque em 2008 o Estado representa 20% do PIB mundial. Em 1929, por exemplo, o Estado representava 3% do PIB mundial. Se o Estado agora, nessa primeira década do século, tivesse o tamanho que tinha em 1929, nós teríamos mergulhado numa grande depressão, o mundo inteiro, teríamos mergulhado com todas aquelas consequências da década de 30. Então não está mais em discussão se é preciso um Estado forte ou não, e isso realmente a mídia talvez ainda não tenha acompanhado. Agora, o que interessa é o Estado onde? Há lugares onde eu, pessoalmente, acho que o ex-ministro Delfim Neto está com a razão. Se o governo comprar o circo, o anão começa a crescer. E há outros lugares onde a ausência de Estado e de governo significa uma completa fragmentação da sociedade, como, por exemplo, em territórios todo o Brasil, não apenas no Rio de Janeiro, onde o Estado tem perdido o monopólio da força, onde outros poderes, milicianos, traficantes... Então tem que ter Estado ali, e tem que ter Estado e governo forte em muitas outras áreas. A verdadeira discussão é onde, para quê, e o grau de transparência, e aí a mídia tem um papel fundamental, que deve ser aplicado aos negócios de Estado, na minha opinião, a máxima possível. Vamos fazer uma pausa, mas voltamos daqui a pouco.